Oi, como vocês estão? Tô sumida, né? Eu achei que ia ser mais fácil gravar podcast pelo celular, mas parece que não. Minha vida é muito corrida. Bom, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, para todas nós. Ah, e eu vim dar esse Feliz Dia das Mulheres dando um presente para vocês. Qual que é o presente? Eu vim te apresentar, ou se você já conhece, te mostrar mais sobre a deusa Ashara. Vocês conhecem? É a deusa proibida. Sim, ela é a deusa mãe. Ela é a deusa de todos os deuses. Ela é a deusa proibida. E ela é a deusa em que o patriarcado tentou reprimir os homens, o machismo tentou simplesmente destruir essa imagem da deusa. É a deusa que há 3.000 anos, há 3.000 anos que eles tentam sumir com ela. E através dela, como ela é a mãe de todos os deuses, através dela também se apaga todas as outras deusas. Essa é uma das maiores batalhas do século da história, que ela foi travada há pelo menos 3.000 anos atrás. Pois é. Bom, vamos lá, vamos descobrir. É a deusa proibida, porque assim, né, nós já sabemos que o cristianismo não deixa a gente falar. É perseguição, né? As mulheres que cultuavam foram mortas, torturadas, perseguidas até os dias de hoje, né? Bom, Jeová, Jeová, o Deus cristão. Você sabia que ele tinha uma esposa? Uma companheira? Ou, né, eu tô falando esposa assim porque é uma forma humana de entender, né? Mas sim, Jeová era um Deus que tinha uma ligação com uma deusa. Como assim, Lua? Calma, calma, vou te explicar. Não me xingue, não fica nervoso. Eu vou explicar, tá? Olha, o Deus de Israel, né? Ele, antes de ser o único Deus, ele participava de um panteão politeísta. Eu acho que vocês já sabem, né? Mas antes de existir o monoteísmo, o mundo era politeísta, certo? Pelo menos o mundo que se conhecia até então, né? Que tem as escrituras sagradas, que tem a Bíblia e etc, né? Os registros bíblicos, primeiramente, eles surgiram num palco mundial, no momento do mundo, né? Que todo mundo sabe foi dividido em era anticristo e pós, né? Então, assim, foi um marco histórico. E esses registros bíblicos foi criado mais ou menos ali, naquele marco histórico do que estava acontecendo, nesse contexto, pelo menos, né? Por que foi um marco histórico? Porque foi a única vez em que uma nação, na história humana, que eles simplesmente abandonaram todos os seus rituais pagãos do passado para forjar uma aliança com um único Deus. Eles simplesmente excluíram todos os deuses que, desde sempre, todos os povos cultuavam e simplesmente agora a gente vai cultuar um único Deus. E escolheram Yahvé, né? Yahvé é o Deus cristão, aquele Senhor que disse: não terá outros deuses além de mim. Mas antes disso, os antigos adoravam uma diversidade de entidades. Entre elas, a deusa mãe, que é o símbolo da quintessência da vida e da fertilidade. Essa deusa mãe, ela foi derrotada pelo Deus de Israel, como a Torá sugere. Bom, e por quê, né? Os padres, os sacerdotes, os escritores tentaram apagar essas deusas a todo custo, de todos os escritos bíblicos. Tentaram apagar dos textos sagrados. Tentaram apagar todos os registros, inclusive os cultos, inclusive as suas estátuas, inclusive seus templos. Eles tentaram
destruir, para não deixar rastros, para que ninguém mais possa cultuá-las. Por que será? Os homens, eles tinham muito medo das mulheres, principalmente do poder das mulheres. Nós, mulheres, damos a vida. Nós, mulheres, somos poderosas. Nós, mulheres, conseguimos fertilizar. E eles tinham muito medo do poder feminino e do quanto o poder feminino estava dominando. Então, a melhor forma foi que acabar com as deusas, acabar com o culto às deusas. E não só isso, né? Porque senão tirasse o poder das mulheres, o poder das deusas, como eles iriam conseguir dominar outros povos? Eles queriam ter só um povo e só esse povo dominar todos os outros. E a única forma era através do monoteísmo. A única forma era obrigando todo mundo a acreditar somente em um Deus. E foi isso que aconteceu. Os arqueólogos já descobriram evidências extraordinárias, né, que Ashera, que foi colocada como rival em muitas escrituras, ela não foi uma rival de Deus. Ela foi a sua companheira. E o seu nome era Deusa Proibida. Como aconteceu, né? Na antiga Canaã, os israelitas, eles cultuavam vários deuses, certo? Principalmente 3 deuses, que eram os principais. Eram Yahvé, Baal e a deusa Ashera. E os arqueólogos conseguiram provas concretas, né, dos templos onde os 3 deuses eram adorados ali na antiga Canaã. Né? E eles conseguiram restituir o lugar de direito na antiga religião de Israel, onde eles eram venerados. A entidade masculina proeminente do antigo Israel, que era adorado, era Yahvé e era Baal. Baal hoje é conhecido como demônio, né? Hondaimon, etc. E assim, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários documentários dos arqueólogos mostrando isso, né? Mostrando essas comprovações científicas. Então, o que eles fizeram? Quando mudou, né? Quando mudou isso, quando simplesmente eles passaram nessa época histórica onde passou do politeísmo para o monoteísmo, foi exatamente isso. Eles simplesmente acabaram com todos os outros deuses para ter um único poder. E eles escolheram Yahvé como esse daqui vai ser o único Deus. Yahvé vai ser o único Deus. Então vamos incorporar Baal em Yahvé. Baal era muito... tinha as suas partes específicas que foram incorporadas no Deus Yahvé. O Deus Yahvé sempre foi o mais... que segue as leis, o mais rígido mesmo, né? Bem cristão, aquele rígido e tal. E Baal não. Cada um tinha as suas peculiaridades, como tem nos deuses. Mas Baal foi incorporado em Yahvé. Eles simplesmente tiraram a deusa Ashera, colocou somente Yahvé. Mas Yahvé participava de um panteão politeísta antes disso. E aí, esse é o ponto, né? Antes dessa passagem, Yahvé participava desse panteão de entidades, tanto masculinas quanto femininas, e especialmente em pares divinos que controlavam o destino do mundo. E isso era tanto no Antigo Egito, quanto na Babilônia, quanto na Grécia, quanto em Canaã, né? Ou seja, todo mundo, toda civilização que nós temos registro, né? Então, Ashera era cultuado, tinha templos para Deus Ashera, tinha altares para devoção de Ashera. Ashera era a deusa associada ao leão de bronze. Ela era a dama-leão. Ela tinha templos e altares israelitas para suas oferendas. Ela era a deusa da renovação e da fertilidade. Nos textos ugaríticos, Ashera
Ela é a mãe dos deuses, simbolizando mesmo a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Depois, por conta de tudo isso, ela foi incorporada em outras deusas, como Anat, como Hathor, como Astarte. Mas isso é papo para um outro dia. Precisamente em 1960 que teve a maior descoberta sobre isso, arqueológica, onde os arqueólogos descobriram centenas de estátuas femininas quebradas ali em uma caverna perto do Templo de Salomão, em Jerusalém. Que foi nessa época onde eu disse que profetas, sacerdotes, escritores, editores e padres do antigo Israel decidiram simplesmente retirar Áshtera e todas as deusas da escritura. Mandaram destruir tudo, qualquer informação delas. Então destruiu aquilo tudo que tinha, como as estátuas, como as suas simbologias. Eles temiam muito o poder da deusa mãe, o poder que a deusa exercia sobre as mulheres. Eles queriam suprir o culto a qualquer preço. E o patriarcado tentou suprir isso de todas as formas, mas não conseguiam. As mulheres, elas se dividiam e iam cultuar a sua deusa mesmo separadamente, até acontecer toda a guerra, né? Toda a guerra santa, entre aspas. Tá? E como que isso acontecia? Bom, Canaã, eles adoravam os deuses pagões dos cananeus, porque foi juntado, né, depois da guerra ali, esses povos. E Áshtera era uma deusa que participava desse panteão. Bom, então, nós sabemos que o Deus cristão Yahvé, ele tinha uma companheira que era muito adorada. Até eles decidirem falar, não, agora Yahvé vai ser o único Deus. Somente ele pode ser adorado. Somente ele pode ser venerado. Né? Tentaram proibir, por isso que ficou conhecido como Áshtera, a deusa proibida. Bom, a deusa Áshtera, eles tentaram sucumbir, destruir durante muitos e muitos tempos, né? Como eu disse, essa guerra foi travada há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Ou mais, né? E até hoje eles tentam acabar com o poder da deusa. Até hoje. Depois que eles viram que não ia conseguir simplesmente destruir tudo, né? O que eles fizeram? Eles demonizaram. Como eu falei, a Áshtera foi incorporada em outras deusas. E ela foi importada também para outros povos. Por exemplo, na Grécia. A Áshtera foi importada como a deusa Juno. Né? Foi importada também, que ficou Juno e Júpiter. Né? A Áshtera foi importada para outros povos. Então foi para a Grécia, foi para outros povos, só que foi incorporada em outras deusas. Porque ela foi tentada destruir. Quanto mais tentaram destruir ela, mais ela ascendia em outros povos. O nome, não importa o nome. Não importa se você chama Áshtera de Juno, de Hathor, de Astaroth, de Anat. Não importa o nome que se dá. O que importa é que quanto mais o patriarcado tentava suprimir essa deusa, tentava acabar com o seu poder, mais ela ascendia em diversos povos, mais ela era importada em diversos povos. Eu esqueci agora o nome de outra deusa que ela foi incorporada, mas tem várias deusas que foi incorporada e foi para a Babilônia, foi para vários povos com isso. Ela foi importada para vários povos. Então, quanto mais eles tentavam destruí-la, mais ela ascendia em diversos patamares. Eles não conseguiam. Então, eles tentaram demonizar. Por exemplo, Astarte. Né? Astarte hoje é conhecido como um daimon. E ainda muitas pessoas colocam como um daimon masculino, né? Muitas pessoas vê como um daimon masculino ainda. Né?
Nós temos também alguns estudos de Baimun, que o povo chama de Paimon, né? Que foi passado como daimon, foi demonizado e foi passado como sexo masculino, mas que na verdade era uma deusa. Era uma deusa. Então, eles tentaram depois demonizar, colocar essas deusas como demônios, né? Tentaram colocar de qualquer forma. Mas não conseguiram. Não conseguiram. E quanto mais eles tentam acabar com o nosso poder, mais nós somos fortes. Quanto mais eles tentam acabar com o poder da mulher, mais nós somos fortes. Não conseguem. O patriarcado não vai conseguir nos eliminar. Eles não vão conseguir. Os homens, eles temiam muito isso, porque eles sabiam que não ia conseguir manter o poder sobre uma determinada região, um determinado povo, se as mulheres continuassem com o seu poder forte da deusa. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram foi tentar apagar as mulheres. A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, a mulher só pode ficar no lar. Se a mulher tiver sua liberdade sexual, ela precisa ser apedrejada, esquartejada. Não foi isso? Foi exatamente isso. E assim, as mulheres elas tiveram que se retirar para suas casas, onde elas poderiam ter sua prática religiosa, enquanto os homens estavam ali nos seus templos sagrados, destruindo tudo, tentando fazer de uma forma monoteísta para ter poder. As mulheres não quiseram gravar essa batalha. Elas simplesmente foram para suas casas, se juntaram e continuaram suas práticas religiosas, né? As mulheres sempre foram mais sábias nisso. E até que realmente teve a guerra e começaram a perseguir, mas sobreviveu, né? As mulheres sobreviveram, o culto à deusa sobreviveu e está cada vez mais forte. Eles não conseguem parar. Eles não conseguem. E é por isso que eu trouxe isso para vocês. Bom, a deusa Ashera, ela foi dita em vários escritos, nas escrituras sagradas, na Bíblia. Tiraram o nome dela, mas falaram dela. Ela sai muito como árvore da vida, né? Ela sai muito como árvore da vida. E para vocês terem uma noção, depois, né, que eles tentaram tirar tudo isso, os reformadores profetas, os editores finais da Bíblia hebraica, eles não gostaram disso, né? Quando o assunto é religião e crenças antigas, eles tentam retirar ali para conseguir o domínio, porque é a melhor forma de conseguir o domínio sobre as pessoas, sobre os povos, né? Então, como que eles fizeram? Eles tentaram retirar de todas as formas, só que eles colocaram de uma forma mais aberta, que as pessoas não entendessem eles estavam falando da deusa. Então eles acabaram falando sobre Shekinah, né? O que é Shekinah? Shekinah, para quem não entende, é os segredos da Cabala, né? Da Kabbalah. Nós vamos ter aí algumas seitas judias, algumas seitas que só alguns poderiam ter esse conhecimento. Então eles colocaram lá Shekinah. Por quê, gente? Se vocês não sabem, a alta magia, ela foi criada grupos secretos que só alguns poderiam ter acesso a esses conhecimentos. E esses alguns eram sacerdotes. Eram aqueles sacerdotes, eram aqueles padres, eram aqueles profetas, eram aqueles editores da Bíblia hebraica que eles decidiram retirar, né? Toda a religião pagã feminina, eles decidiram retirar ali. Os mesmos que decidiu tirar isso foram os mesmos que
eram os únicos que detinham todo o conhecimento. Então, tipo assim, davam a Bíblia para o povo, né? Olha, o monoteísmo é o único que pode. Mas tinham grupos secretos ali que só eles poderiam ter acesso à sabedoria, certo? E eles tinham essa sabedoria da deusa. Então eles colocaram como nome de Shekinah, que é os segredos da Kabbalah. Qual que são os segredos da Kabbalah? É exatamente isso. Acredita? E esse é o boom da mente que vocês precisavam ter. Esse é o boom da mente. Então, assim, na literatura judaica, né, eles, da Kabbalah, eram só alguns que poderiam ter, não eram todos que poderiam ter o acesso a Kabbalah, a árvore da vida, a Shekinah, que são os segredos, né? E aí que eles introduziram uma ponte feminina entre o distante proibido, né? E o Antigo Testamento. E é ali que tá tudo, porque ali sim chega algumas vezes a chamada de a noiva de Yahvé. Mesmo hoje, alguns rituais judaicos têm canções de casamento onde podem ser ouvidas que celebram a união de Deus e da sua noiva, né? Que seria realmente Ashera. Então, o segredo da Cabala nada mais é que isso. Que eles tentaram suprimir e tentaram colocar o conhecimento somente para alguns. Então, tentaram colocar ali, olha, isso é segredo, é segredo, é segredo. Então, assim, só iriam saber do que eles estavam falando quem realmente participava desses grupos secretos. Por isso que teve muitos grupos secretos, né? Nós temos grupos secretos desde quando o mundo é mundo, principalmente entre sacerdotes, padres. Eles poderiam fazer, por exemplo, magia. A Goétia, por exemplo, né? As clavículas de Salomão. Se foi escrito por Salomão ou não, porque ninguém consegue provar se foi ou não escrito por Salomão. Tem umas pessoas que afirmam de pé junto que não foi escrito por Salomão. Cadê a prova? Não tem. Tem outros que falam foi escrito por Salomão. Não importa se foi ou se não foi. Né? O que importa é que esse conhecimento ficou retido entre os sacerdotes, os padres, durante muito tempo. Mas o povo, a população não podia saber. Tinha que ser um segredo. E é exatamente isso. A Kabbalah também era um segredo, né? Então, Shekinah é aonde eles colocam, eles introduzem toda essa questão da deusa. E é aí que está o ponto-chave para você entender e compreender toda a árvore da vida, toda a questão que não se casa nos segredos da magia. Então, olha o poder dessa deusa. Olha o poder dessa deusa. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, me fala, porque eu gosto muito de explicar sobre deusas. Eu tenho uma paixão com deusas. Eu adoro deusas. Começando por Axará, no Dia das Mulheres. Porque é o poder feminino em seu ápice. Né? Mostrando aí que há 3.000 anos tentaram tirar nosso poder feminino e não conseguem. Não conseguiram e está muito longe de conseguir e nunca vão conseguir. Então, mulheres, nós somos poderosas. Nós somos poderosas. E quem cultua deusas, quem quiser cultuar Axará, fica à vontade. Fica à vontade, porque é uma deusa de prosperidade, é uma deusa da fertilidade, é uma deusa muito positiva. E é a deusa dos deuses, né? Nada melhor do que começar a cultuar a deusa como a mãe dos deuses. Certo? Obrigada por escutar até aqui. Tchau, tchau.